nós chegamos diante da Tua presença, Pai, aleluia. Jesus querido, para pedir a Ti, Senhor, o mover do Teu Espírito nesta noite, Pai, neste lugar, aonde estamos para Te engrandecer, Te adorar, Jesus, na beleza da Tua santidade, Pai. Jesus querido, usa, Senhor, o pastor, Teu servo, que vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor, usa uma vez mais nas Tuas mãos, ó Pai, e que a Tua igreja, Senhor, esteja preparada para ouvir assim a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, prepara, Senhor, este ambiente, Pai, aleluias, para que a Tua presença possa inundar este lugar, ó Pai, em nome de Jesus, amém, aleluias. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Amém, irmãos? Quantos creem que Deus está aqui? Sentai glorificando o nome dEle, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ela é de geração em geração, de reino após reino. Não teria motivo para nós, nesta noite, sairmos da nossa casa e chegarmos até aqui, se nós soubéssemos que Deus não estaria neste lugar. Mas o motivo da minha e da tua presença é porque Deus está aqui. E eu te convido a glorificar a Ele, a exaltar a Ele. Na beleza da sua santidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Viemos de uma semana abençoada e estamos iniciando aqui mais uma semana abençoados pelo Senhor. E eu te convido a dar glória a Deus, a glorificar o nome do Senhor. Costumo dizer, quando mandamos o nosso aleluia, o nosso louvor a Deus, Deus manda a bênção para nós.
Aleluia. Porque quem faz o culto somos nós, irmãos. Aleluia. Já viu alguém se alimentar sem abrir a sua boca? É impossível, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somente vimos quando alguém está numa UTI, está numa fase terminal, que muitas vezes é alimentado por sonda. Aleluia. Aí a situação é difícil. Mas eu glorifico a Deus que aqui não tem nenhum desta forma. Mas estamos aqui bem vivo e desfrutando uma saúde que Deus tem nos dado. E eu te convido a aproveitar este tempo, aleluia, que não é muitos minutos que nós temos, aleluia, ainda nesta noite, para nós mover os céus com nosso glória a Deus, com nosso aleluia. Vivemos, aleluia, em dias, aleluia, tão difíceis, mas o mundo está aí aplaudindo, né? Aleluia, aqueles que estão realizando a Copa, quando sai um gol, sai um movimento tão grande daqueles que estão ali prestigiando, aleluia, e eu e você temos um que já venceu por nós na cruz do Calvário, nunca perdeu uma batalha, e se esquecemos de dar o nosso louvor, a nossa honra, a nossa gratidão a Ele. E eu te convido nesta noite, aleluia, a alegrar a tua alma com teu glória a Deus e com teu aleluia. Queridos irmãos, abre a tua Bíblia comigo. Palavra conhecidíssima dos leitores da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, irmãos, para os crentes não tem nada estranho, né? Mas a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável. Aleluia, podemos ouvir 10 pregadores ou até mais pregar sobre um versículo bíblico. Aquele versículo nunca vai ficar enjoativo ao nós, porque é a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável. E Deus, Ele fala de muitas maneiras com a sua igreja. Nesta noite já temos ouvido aqui vários louvores, e sei que Deus já tem falado ao meu coração, e já tem falado ao teu coração também através dos louvores. E creio que vai continuar falando através da sua santa palavra. Abre a tua Bíblia comigo, aqui no livro de Jeremias, capítulo 33, e o versículo 3, aleluia, para a base daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o título desta palavra nos diz: o clamor que abre a porta do impossível. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O clamor que abre a porta do impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz aqui a palavra de Deus, Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode junto comigo dizer esse versículo bíblico? No 3, 1, 2, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Obrigado, queridos, podei vos assentar. Aqui nós vimos, amados irmãos, o clamor que abre porta do impossível. Nos diz a palavra de Deus que nesta oportunidade, aqui tinha um homem que a Bíblia nos diz que era o profeta Jeremias. Quando falamos em profeta, falamos em alguém que tem intimidade com Deus, alguém que é dedicado
e chamado por Deus para um grande ministério. E aqui este homem, Jeremias, tinha sido escolhido por Deus para ser profeta nesta época. Louvado seja o nome do Senhor. E se você observar a Sagrada Escritura, a Bíblia nos diz que Jeremias, ele porque, aleluia, era um profeta, era um homem que falava algo que Deus assim ordenara. Ele tinha sido preso, louvado seja o nome do Senhor. Ele estava sem a sua liberdade, aleluia. Ele estava sem poder, aleluia, sair daquele local, porque, aleluia, alguém por não, aleluia, concordar com a sua profecia, concordar com a sua posição, lhe preferiu, aleluia, manter ele preso, afastado da sua liberdade, afastado daquele projeto, afastado, aleluia, daquilo que Deus o tinha incumbido de realizar, aleluia, no chamado, no ministério de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que aqui estava esse homem, aleluia, Jeremias, aleluia, creio que desiludido da vida, porque quem tem um chamado de Deus, quem é escolhido por Deus, ele tem uma chama no seu coração, aleluia, que não pode, aleluia, ser apagada. Ele tem um desejo de fazer aquilo que Deus assim o incumbiu de fazer, e nada, aleluia, pode, aleluia, querer calar aquela chama que está no coração daquele homem, daquela mulher, daquele moço, daquela moça, que tem sido incumbido por Deus para tal ministério. Mas aqui a Bíblia nos diz que esse homem, o profeta Jeremias, ele estava, aleluia, sobre prisão, ele estava retido, aleluia, para não cumprir com o seu ministério, com o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que isto veio abalar a sua vida sentimental. Eu creio que isto veio abalar a sua vida espiritual. Eu creio que isto veio abalar a sua estrutura física. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia nos mostra que Jeremias estava calado, Jeremias estava pasmado, Jeremias estava sem saber o que fazer diante da situação, da posição, aleluia, que tinham lhe colocado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que quando Deus ele nos chama, aleluia, nada pode deter, aleluia, o projeto que ele tem na nossa vida. Pode barreiras se levantar, pode, aleluia, Satanás se levantar, pode diversas situações se levantar, aleluia, podemos até em momentos, aleluia, ficarmos atônitos, aleluia, mas o Deus que nos chamou, aleluia, no momento certo, na hora certa, ele age, e ele age com poder, e ele age com graça, e ele age com autoridade. E nesta noite estou aqui para vos dizer, aleluia, que Deus está aqui para agir em meu e em teu favor. E se há alguma coisa que tem tentado te calar, se há alguma coisa que tem tentado te barrar, se há alguma coisa que tem tentado te impedir, nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus, vai ser repreendido, e você vai sair daqui com a tua bênção, com a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê assim? Pode dar um glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, meus amados, então, aleluia, que Jeremias ali estava nessa situação. Eu creio que até mesmo entrou como uma depressão na vida dele.
Eu creio que até mesmo, aleluia, ele só estava esperando a morte. Aleluia, pensando tudo encerrou para mim. E que situação, aleluia, eu aqui longe da minha liberdade, longe do meu ministério, longe daqueles que eu tinha oportunidade de estar junto fazendo a obra do Senhor, e agora estou nesta situação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que não foi Jeremias, aleluia, que falou com Deus, mas diz que foi Deus que falou com Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz a palavra de Deus que Jeremias, aleluia, diante da sua situação que estava, aleluia, ele se esqueceu, aleluia, de falar com Deus. Chega momento, meus irmãos, aleluia, que o mal tenta nos imprimir, tenta nos aprisionar, tenta nos sufocar, que até mesmo o ser humano se esquece, aleluia, do grande Deus que serve, do grande Deus que tem chamado, do grande Deus que o tem escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que as lutas não escolhem posição. Não importa ser, aleluia, um irmão, aleluia, que está iniciando na fé. Não importa ser um obreiro, um pastor, uma irmã do círculo de oração. Não importa ser o irmão mais fervoroso ou o irmão menos fervoroso, porque os ataques eles chegam a todos, e a hora que muitas vezes nós não pensamos, não imaginamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele com o seu olhar como chama de fogo, ele contempla tudo, ele sabe de tudo, e ele está observando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista disse lá no Salmo 139, o verso 1: para onde, Senhor, eu fugirei da tua presença? Para onde, Senhor, eu fugirei do teu Espírito? Se eu descer até as mais profundezas da terra, até o Seol, ali tu estás. Se eu subir até as mais altas alturas, ali tu estás também. Então quero vos dizer que Deus, ele está contemplando a minha e a tua vida a todo instante, a toda hora. Não pensamos nós, aleluia, que nada que acontece na nossa vida não está diante do Senhor, mas tem um olhar como chama de fogo, que está a contemplar a minha e a tua vida a todo instante. Por isso, nesta noite, quem sabe você chegou aqui desiludido com a tua situação, em nome de Jesus Cristo eu vim te dizer aqui: há uma esperança, há uma solução, há uma resposta, porque o Deus que eu e você estamos aqui adorando nesta noite é um Deus que está a contemplar toda a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nos diz a palavra de Deus que Jeremias calado, mas de repente Deus fala com ele através do seu Espírito e disse: clama a mim, Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz aqui que pela segunda vez, aleluia, Deus falou com ele novamente: clama a mim, Jeremias. Aleluia, que aleluia, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos, meus amados irmãos, que humanamente, aleluia, muitas vezes
nos deparamos com situações que olhamos que não temos mais esperança. Humanamente, olhamos para o nosso problema e pensamos: não tem mais jeito, não tem como mais ser solucionado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos tal enfermidade, tal problema, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pensamos: isto não tem mais solução. Aleluia, isto não tem mais como eu me defender desta. Aleluia, esta é a situação do homem humano. Louvado seja o nome do Senhor. E por que isto? Porque nós sabemos as nossas limitações. Nós sabemos até onde que nós podemos chegar, aleluia, com as nossas forças, com os nossos conhecimentos, com o conhecimento humano, até mesmo com, aleluia, a medicina humana. E muitas vezes nos deparamos, aleluia, quando chegamos, quem sabe, até o médico e ele diz: não tem mais jeito, não tem mais solução, o problema é grave. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, quantos, aleluia, que até mesmo ao ter uma notícia como essa, prefere tirar a sua própria vida. Quantos muitas vezes ao ter uma notícia como essa, prefere se suicidar, prefere, aleluia, chorar amargamente, espalhar o comentário e dizer: para mim não tem mais jeito. Aleluia, para tal situação não existe mais como, aleluia, ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vimos aqui, aleluia, humanamente, Jeremias estava desta forma. Mas a Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que quando chega o limite humano, aleluia, Deus, ele entra com providência. Quando assim nós estamos na sua vontade, quando assim nós estamos no seu querer, quando assim nós estamos na sua direção, quando assim nós estamos no seu propósito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque para o nosso Deus, aleluia, não existe problema que ele não possa resolver, tanto de enfermidade, aleluia, tanto na família, quem sabe até mesmo na parte financeira, com algumas dívidas, aleluia, aleluia, conta, quem sabe que a gente nem espera, de repente, aleluia, parece, aleluia, que não tem mais como sair de tal situação. Depois chega qual? Aleluia, nós vimos a depressão, outros aprisionados nos vícios, outros, aleluia, em situações tão tenebrosas, que para o homem comum, para o homem natural, aleluia, não tem como mais ser resolvido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, que eu e você servimos, ele continua dizendo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, para Bartimeu não tinha solução. Ele estava ali à beira do caminho, mendigando, porque era cego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era um homem que estava desprezado da família, desprezado da sociedade. Aleluia, por causa da sua deficiência visual. Não tinha valor algum. Mas quando ele ouviu falar desse Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, aleluia, que eu creio que ele, quando ouviu falar de Deus,
aleluia, ele ouviu as mesmas palavras que Jeremias aqui ouviu: clama a mim, que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Bartimeu não perdeu a oportunidade de clamar, e a Bíblia nos diz que ele, aleluia, ao ouvir aquele alvoroço de uma multidão, perguntou a alguém, aleluia, que ele sentiu que passava perto dele: que movimento é esse? Que barulho é esse? Que multidão é essa? Aleluia. E ele disseram a ele: é Jesus o Nazareno que está passando, é o prometido, é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz o que Bartimeu fez. Ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitos que, aleluia, viram ele gritando daquela forma, tentaram sufocar a sua voz e disseram: para de clamar, Jesus não vai fazer caso do teu clamor. Quem sabe muitas vezes o desânimo também tem batido na porta do teu coração. Quem sabe muitas vezes Satanás tem tentado cochear no teu ouvido e dizer: não adianta mais para o teu problema, aleluia, para ti não tem mais solução. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vimos, aleluia, que Bartimeu, ele continuou clamando, aleluia, até chegar, aleluia, a Jesus Cristo, o clamor daquele homem. E Jesus chegou ali e fez o grande milagre, lhe devolveu a visão, aleluia, e ele saiu dali abençoado pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos, meus queridos irmãos, que vale a pena nós clamarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena nós buscarmos ao Senhor. Vale a pena, aleluia, nós nos posicionarmos diante do Senhor para obtermos a vitória na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus nesta noite te trouxe aqui para te dizer: clama-me. Aleluia, clama-me. Não pare de clamar. Continue insistindo na tua vitória. Continue buscando ao Senhor, porque a Bíblia nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantos outros homens a Bíblia nos diz que clamaram ao Senhor e obteram resposta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu quero te dizer: toma uma posição. Clamar a Deus, irmãos, implica em nós não desvanecermos na fé. Clamar a Deus implica em nós não retroceder na nossa posição diante de Deus. Clamar a Deus implica, aleluia, em nós confiar no Deus que nós servimos. Clamar a Deus implica, aleluia, em nós fazermos a sua vontade, para que, aleluia, a bênção do Senhor chegue até a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar nesta noite a te colocar de pé. Não vamos mais além, mas queremos orar juntamente com você. Aleluia. Qual tem sido o teu problema? Qual tem sido a tua necessidade? Aleluia, aleluia. Mas Deus está aqui para dar resposta.
Hebreus 13:8. Ele foi ontem, Ele é hoje e será para sempre o mesmo Deus. Já viu, irmão Milton, irmã Josi, se vocês não tivessem continuado clamando? Irmã Josi, que seria? Louvado seja o nome do Senhor. E quantos outros irmãos que a gente já viu aqui, Deus fazendo milagre. Aleluia, porque tudo é possível, irmãos, aquele que crê. E eu te convido a passar aqui na frente, em nome de Jesus. Aleluia. Apresenta a Deus a tua causa nesta noite. Apresenta a Ele a tua necessidade. Não é por muito eu pregar, mas eu creio que o Espírito Santo já tem falado em corações que querem mudança. Aleluia. Queridos, muitas vezes entramos numa vida de conformismo. O que é conformismo, pastor? Como é que está o teu problema? Está tudo bem. E não está bem, não. Aleluia. Como é que está a tua situação lá? Aleluia, está tudo bem. Aleluia, mas não está bem, não. Paulo disse lá em Romanos 12:2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acha que Deus quer ver seu filho, a sua filha perecendo? Não. Aleluia. Acha que Deus quer ver o seu filho, a sua filha em vida de fracasso? Não. Aleluia. Acha que Deus quer ver você sendo derrotado, sendo zombado, criticado lá no teu trabalho, aonde tu anda? Aleluia. Não. Deus, Ele quer honrar a sua igreja. Deus, Ele quer honrar os seus filhos. Aleluia. Jeremias pensou, para ele estava tudo findado. Aqueles que lhe colocaram naquela situação pensaram: agora nós estamos com domínio sobre ele. Aleluia, porque nós somos maior. Às vezes, meus queridos, nos prostramos diante de um problema tão pequeno, mas para os nossos olhos parece um gigante. O povo de Israel, quando viu o filisteu Golias, aleluia, eles temeram, aleluia, porque viam um homem forte, um homem poderoso, um homem destemido, um homem que eles não tinham um para igualá-lo na sua força, no seu tamanho, aleluia, e eles tremiam diante daquele problema. Mas de repente Deus levantou um Davizinho, quem sabe menos da metade dele, aleluia, mas alguém que tinha confiança num Deus grande, num Deus poderoso, aleluia, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que Deus usa as coisas loucas e fracas deste mundo para confundir as grandes e fortes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não te tenha nesta noite por fracassado diante do teu problema, porque você não está sozinho. O Deus dos exércitos, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de autoridade, Ele continua pelejando pela sua igreja.
Aleluia. Mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu te digo: combata contra esse espírito negativo que tenta te colocar por terra. Aleluia, que tenta te fazer um fracassado, uma fracassada. Mas em nome de Jesus, saia daqui convicto que o Todo-Poderoso está contigo. Ele não chamou a igreja para ser uma igreja fracassada. Aleluia, Ele não chamou a sua igreja para ser uma igreja derrotada. Mas Ele chamou a sua igreja para ser uma igreja viva, uma igreja fortalecida, uma igreja que tenha com que testemunhar. Aleluia, porque Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. E o Espírito Santo manda te dizer nesta noite: saia daqui com outra visão, uma visão de vitorioso, uma visão de vitoriosa. Aleluia, uma visão de conquistador da tua bênção, da tua vitória. Ramanda, alabashur, ramandere, manamanai. Aleluia. Pisa nesta noite sobre o teu problema em nome de Jesus. E diga: a partir de hoje minha vida vai mudar, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que me chamou, que me escolheu para eu ser um vencedor, para eu ser uma vencedora. Aleluia. E Deus não queria apenas responder o que Jeremias estava precisando, não. Deus falou assim: responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que tu não sabes. Não é aquilo somente que tu está pedindo que Deus quer te dar. Deus quer te dar algo mais. Aleluia, é algo maior. Aleluia, é algo tremendo. Então começa pelos olhos da fé. Nesta noite vê a tua vitória. Começa pelos olhos da fé nesta noite. Conquistar algo, aleluia, que Deus tem para ti. E a surpresa de Deus vai chegar sobre a tua vida. Aleluia, Deus tem surpresa para a tua vida, igreja. Deus tem surpresa para a tua vida, irmã. Deus tem surpresa para a tua vida, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui nesta noite com esta mentalidade. Que de manasso rei, deremanan, deremanai. Aleluia. 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 Araman, deremana, que de menen, deremana, sehen, deremana, deramanai. Herabas, que de menen, deremadabadabadai. Irmão Eliseu, aquilo que tu está pedindo para Deus não é aquilo, não. Deus vai te dar algo novo. Deus quer te honrar, homem. Deus manda acrescentar a tua fé nesta noite. Às vezes pedimos coisas poucas. Aleluia. Aleluia. Bora ter o tempo de Deus na nossa vida. O tempo é dele. Mas fica na tua posição. Convidar
mandar os obreiros descerem e orar junto com os irmãos. Se tem mais alguém, passe aqui na frente. Vamos orar junto. Eu sinto os céus abertos. Aleluia, eu sinto Deus. Aleluia. Aleluia, colhendo orações nesta noite aqui, lágrimas. Que demenda ramanasse, rei de Rimanai. Aleluia, eu sinto resposta de Deus nesta noite à sua igreja. Arasque de medeide, remanasse, rei de Rimanai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vou pedir aos obreiros descer junto e orar com os irmãos. Grande Deus e Pai, te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te glorificamos, Pai, porque aqui sentimos a tua glória, sentimos a tua santa presença. Pela forma tremenda, gloriosa que o Senhor tem falado nesta noite. Aramanda, remanasse, rendiri, manamanai. Com a sua querida igreja. E eu peço, Espírito Santo, segue tocando no coração desta filha, no coração deste filho. Ah, Senhor, as barreiras venham cair por terra, as cadeias venham ser desfeitas, no nome do Senhor Jesus. E a resposta a partir de hoje, no nome de Jesus, venha chegar à vida deste filho, a vida desta filha. Toda enfermidade, toda tranqueira, toda obra contrária, todo espírito de negatividade, no nome de Jesus, seja repreendido. E declaramos vitória no nome de Jesus Cristo. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba a resposta, receba a cura, receba o milagre, receba a solução no nome de Jesus.